dito isso, vamos falar dessa defesa, Rômulo. Essa defesa que tira o sono do torcedor do Packers. É inacreditável. Eu não sei nem por onde começar. Mas enfim, eu vou lançar uma questão que foi muito debatida nas redes sociais logo após o jogo do Packers contra os Falcons. Que é a seguinte, que a gente sabe que essa defesa gera calafrios o tempo inteiro. Mas o pessoal levantou uma pergunta que eu achei bem interessante e eu queria ver a tua visão. Porque aí eu fui absorvendo a opinião de todo mundo e daí para mim acabar gerando a minha. Houve uma discussão em que quem é, afinal das contas, quem é o culpado da defesa ir tão mal contra os Falcons? É do Joe Barry? É dos jogadores ou é de todo mundo? Cara, eu nunca imaginei que eu ia falar isso aqui, mas essa principal problema da derrota para a gente não pontuar no segundo tempo bem e ganhar esse jogo, não foi do Joe Barry, cara. Eu acho que a gente tem um plano de defesa definido. Você concorde ou discorde, é uma defesa que é o que o Joe Barry planejou que seja. É uma defesa que há 3 anos a gente tem dificuldade para cumprir o jogo corrido, mas é uma defesa que a gente limita muito outro time em passe aéreo. Né? Não tem muita jogada de profundidade. O outro time, para poder ganhar da gente, ele vai ter que aumentar a quantidade de passes e correr bastante com a bola. Né? Se ele conseguir controlar o tempo do jogo, ele provavelmente vai vencer a gente nas trincheiras e ganhar o jogo. Mas se a gente conseguir conter nas trincheiras e fazer com que o jogador dependa de passar bastante a bola e ganhar bastante jardas aéreas, ele não vai conseguir na nossa defesa. Né? Isso é muito mérito dos jogadores. Mas eu sinto hoje, né, principalmente nessa defesa que escapou das nossas mãos, que os nossos principais jogadores da defesa foram muito displicentes. Tirando alguns erros de alinhamento, que foi tudo culpa do Joe Barry, nesse ponto eu não vou passar pano para ele, mas teve algumas jogadas que você, cara, vem muito claro na minha mente o que o Bill Belichick fala. E, cara, você tem que estar 100% do seu tempo focado até o juiz apitar. É um ponto, cara. Então não adianta você, antes de você interceptar a bola, você já pensar que vai fazer a piti, qual comemoração vai fazer, e você não agarrou a bola. É igual o wide receiver, ele recebeu o passe e já está pensando em correr a rota. Primeiro, filhão, recebe a bola, encaixa no peito, traz ela pro debaixo do braço, e depois você faz a rota. Então, assim, senti que muitos jogadores nossos que foram muito bem na semana 1 foram muito mal na semana 2. O principal, Jair Alexander, jogador totalmente displicente, errou todos os tecos, cedeu muitas jardas na zona de defesa dele, cedeu muitas passes. O Raso Douglas foi jogador mediano, não jogou muito bem. Um destaque positivo para mim dessa defesa foi o Coy Walker, jogador que assim, ajudou bastante no jogo corrido, jogador que praticamente onipresente, teve uma chance também de ter uma interceptação e não conseguiu segurar a bola, escapou da mão. Então, assim, teve o Devonta White, também senti muita falta dele, senti que ele, no primeiro jogo ele foi excelente, a gente atendeu excelente esperança dele, mas esse jogo ele já foi bem constante, não conseguiu fazer pressões, jogou muito pouco. O Gary foi mais mediano, também não conseguiu. O Clark foi legal, eu achei que ele jogou bem na medida do possível, tendo pouca ajuda dos outros jogadores. Eu sinto que a gente tem talento para poder produzir mais. Ter uma defesa melhor, mais coesa. E aí, nesse ponto, eu sinto que o LaFleur ele não tem a liderança necessária para poder fazer os ajustes que o time precisa. E ele deixa muito a cargo do Joe Barry e, infelizmente, o Joe Barry
limitado tecnicamente. A verdade é essa. Se você for esperar que a gente for ganhar um jogo em cima da defesa, infelizmente a gente vai perder todos os jogos. É, não, e para quem tá vendo a live, até recuperei o vídeo aqui, que para mim, sim, eu já ri, é um cara assim que a gente sabe que é um dos melhores corners da liga, uns cornerbacks da liga, mas só que tem aquilo, né? Cara, essa partida dele, talvez de todos os jogos que eu vi dele, talvez seja a pior que eu vi ele atuando. Ele jogou muito mal. Talvez, acho que o ano passado, eu acho que não chega nem ao nível do que ele teve contra o Commanders, que ele foi, nossa, ele foi torrado contra o McLaren. Nesse jogo ele foi pior porque ele parece que, principalmente nesse erro aqui da pick six, parece que ele, sabe, ele perdeu o chão, sabe? Parece que ele ficou muito, como eu posso dizer, desconcentrado do do resto do jogo, Sim, porque acho que ele ficou aquela interceptação perdida na mente dele e ele não conseguiu fazer mais nada. Ele só errou as jogadas, né? Não conseguia acertar nada. Agora pegando um outro gancho que o Romulo falou, com relação a. E eu até na prévia lá do Focus Play Action lá que eu participei, eu falei que o Packers ia pegar uma OL muito física. Então eu acho que o Packers tinha que ter se preparado melhor, porque não é a primeira vez que a ADL do Packers é dominada por uma OL muito física. Que tipo, bloqueia muito forte em questão para abrir espaço para jogo corrido, principalmente. E o Packers, sabe, e o mais louco que eu falei até no Twitter, eu falei assim, cara, o mais louco de tudo isso é que a DL deixou vários espaços pro Jerry Robinson correr, que daí o Kenny Clark falou assim, mas a gente tem que ajustar e fechar esses espaços e não dar oportunidade para o ataque adversário correr. Mas nesse jogo aí, contra os Falcons, sabendo que o ataque do Falcons é muito predicado a correr, e você não me ajusta isso, é complicado. E aí vai naquela questão. Eu fico pensando assim, até no começo eu queria defender o Joe Barry, porque eu vi muito erro individual no jogo, né? Mas só que, cara, aí você vai ver os outros lances com mais calma, depois que passa o jogo ali. Cara, que nem você falou, Romulo, o erro de posicionamento dos jogadores assim é uma coisa bizarra. Cara, é que agora eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, que tem uma foto do Scheidman. Do Campbell, eu até vou ver se eu consigo achar aqui para pôr na tela, porque aquilo ali me representa muito do que o Barry tá fazendo, sabe? Do que o Barry mostra o quanto o Barry tá perdido, sabe? Tá perdido. Até consegui achar a foto aqui, eu vou compartilhar na tela para vocês verem. Cara, isso aqui não se faz. Isso aqui não se faz. Porque daí, tudo bem, aqui a jogada tá parada, mas depois que ela desenrola, você vê o quão a defesa estava posicionada errado. Porque daí, se não me engano, tem algum recebedor que vem aqui pelo lado, né, e recebe a bola livre, que daí era uma terceira curta. E daí até o Matt Schadman falou ali, cara, como que vocês não pediram timeout para arrumar isso? E aí também não é só culpa do Barry, né? É culpa do LaFleur não ter corrigido isso também. E vai no ponto que você próprio falou, né, Romo? Cadê a liderança do LaFleur em chamar um pouco a responsabilidade e falar, tá errado o posicionamento da defesa. Você não pode colocar assim, né? Cara, é complicado. Só para pontuar esse alinhamento de defesa, assim, ele é muito complexo porque, cara, eu não sei o que passou na cabeça dele. Se você vai alinhar para conter o jogo corrido, beleza, não discordo que você tem que fazer uma linha forte da linha defensiva. Mas por que tem um safety quase 20 jardas recuado se você vai para uma terceira curta conter o jogo corrido? No mínimo, esse cara tem que alinhar na linha defensiva ali, junto na linha do linebacker. No mínimo. Pô.
Porque o que acontece? O corner que está alinhado para defender, vai fazer a marcação homem a homem. Ele vai ter que ser responsável pela marcação desse jogador. Aí você vai jogar o safety lá para o fundo de campo. A gente ainda nem discutiu, né? Nessa temporada, a gente falou muito na pré-temporada o quanto o nosso corpo de safety é fraco. Uhum. O corpo de safeties é muito fraco, é um dos piores safeties da liga, a gente joga com a gente. E, cara, a gente erra até mesmo assim, mais básicos, assim, cara. Jogador que você quer taclear na linha do ombro, isso aí não existe, cara. Então, assim, a gente vai pagar mais uma vez o ano de uma defesa mal treinada, porque o LaFleur ele não tem custo suficiente para demitir o Joe Barry ou cobrar que melhore, ou ele mesmo assuma parte da defesa. O Joe Barry é a linha, mas ele participa das jogadas e instrui o time de campo igual o Bill Belichick faz. Claro, não estou querendo comparar o Bill Belichick com o LaFleur, jamais vou fazer isso. Mas assim, o HC ele tem total responsabilidade na gerência de todo o corpo técnico do time, cara. Então, assim, é inadmissível que ele, durante a semana todinha, não treine uma defesa que, assim, dos 11 jogadores, 8 jogadores são escolhas de primeira rodada. Entendeu? 8 jogadores são escolhas de primeira rodada. Então, assim, são jogadores altamente talentosos, com teto alto, são jogadores jovens, assim, alguns bem experientes, jogam na liga há bastante tempo, o Frank Clark, o Rashan Gary. Então, o Preston Smith está jogando com a gente há tem um tempinho, está acostumado com a nossa defesa. Então, assim, cara, não tem como mais passar pano para Joe Barry, não que a gente passe, mas não tem como ser tão displicente em termos de alinhamento e jogadas, tendo esse talento todo disponível. Sim, e só para arredondar, que daí eu quero falar um pouco mais especificamente dos tecos. Uma coisa assim que eu falei no Twitter, e é uma coisa assim que me irrita muito nessa defesa do Packers, e para mim vai cair na culpa do Joe Barry, porque é ele que tá treinando essa unidade. Cara, a gente vive muito de lampejos dos jogadores, do talento individual. E aí o que acontece? Quando eles estão num dia legal, eles vão conseguir fazer a diferença, né? Eles vão lá e acabam fazendo as jogadas ali. O problema é que quando esses caras estão num dia ruim, como foi contra o Falcons, o nosso coletivo não consegue amenizar essas quantidades de erros da parte individual. Tanto que eu falei da questão da DL, que ficou vazando muitas corridas. Aí você pega as estatísticas do Devontae Campbell e do Quay Walker, combinados eles fizeram 31 tackles no jogo. É muita coisa, sabe? É muito pouco para uma dupla ali que, sabe, querendo ou não, elas até ficaram até sobrecarregadas, porque, cara, a DL tá ali para ser firme no jogo contra o jogo terrestre, para meio que amortecer o jogo terrestre adversário, para que os linebackers consigam ali ter um trabalho mais eficiente na hora de parar as corridas.